Um tema que é muito interessante e que envolve praticamente vários pontos do julgamento social é a noção que a gente tem, os estereótipos que a gente tem do mundo no geral, dos espaços geográficos, das cidades vizinhas, dos bairros, dos lugares que a gente já foi várias vezes, dos lugares que a gente nunca foi, principalmente dos lugares que a gente nunca foi, a gente tende a criar um formato, um modelo, um rótulo, um padrão também sobre aquele ambiente, baseado em coisas que a gente escuta na mídia, que a gente ouviu de pessoas, que está em filmes, por exemplo. A gente vai formulando aquele padrão sobre a região. E aí, quando a gente viaja, a gente leva nossas críticas, nossos julgamentos, e a gente tende a querer colocar aquilo que a gente acredita que é certo dentro dos nossos julgamentos. Por exemplo, que todo inglês é frio, aí se você chega na Inglaterra e você não é bem tratado por um inglês ou por um francês também, você já tende a achar que todo francês, que toda região, que todo mundo ali é daquele modelo, porque você confirmou com a crítica sua, com o julgamento que você já tinha. E aí existem esses estereótipos do mundo, né? Que os paraguaios só mexem com muambas, que a Colômbia é droga, que Estados Unidos o povo é um pouco idiota, que os mexicanos são pessoas desesperadas. Você vai criando aquilo, e aí quando você fala, tô indo pra tal região, a pessoa já automaticamente nunca foi, já não, mas você vai fazer o que lá? O povo lá, todo mundo é assim. Você vai modulando a região e a cultura do lugar no geral. E aí você vive essa crítica, você realmente quer confirmar a crítica. Por exemplo, que todo baiano é preguiçoso. E aí você chega na Bahia e pede um prato. Às vezes, esse prato pode demorar o mesmo tempo se você tivesse na sua cidade. Mas como você, na cabeça turística, de viajante, e querendo confirmar isso, e até fazer um certo zombar mesmo, zoar, na verdade, né, daquela cultura, se ele demora um pouco, você já coloca, tá vendo? Baiano é tudo assim. Você padroniza, você coloca dentro daquela caixinha e entende que aquele é o formato. É assim que a gente tende a viver a nossa cultura mundial de uma forma. O mundo ele vai padronizando as pessoas, as regiões, as culturas, e aí originam duas expressões à luz do preconceito, do julgamento social, que são muito interessantes de perceber, que é o xenofobismo e o chauvinismo, que é essa ideia de imperialismo que um país tem perante ao outro, de que a minha região, meu país é melhor do que o seu. Então eu meio que domino a sua cultura. Isso é muito forte com os Estados Unidos, países que têm uma economia mais forte, um PIB mais elevado, tendem a criar esse estereótipo nacionalista de que a minha terra, o meu terreno, onde eu nasci, eu tenho que defender com unhas e dentes. E aí gera o nacionalismo mesmo, gera até um certo afastamento em um ponto, se for olhar, em relação às outras culturas, em colocar isso, que aquele, os chineses mesmo, que todo chinês só come comidas estranhas e diferentes, que os chineses são culpados por isso. Você vai criando, você vai formulando o mundo numa percepção crítica sua, e muitas vezes você nunca nem saiu do seu país. Conheço gente que critica muitas regiões do mundo e nunca entrou num avião, por exemplo. Então, assim, primeiro, claro que mesmo que a pessoa vá num lugar com as críticas dela, vá 20 vezes a Paris, se ela tem uma crítica a um tipo de coisa, um tipo de situação que existe em Paris, ela vai criticar aquilo e o resto ela vai vangloriar. E o julgamento vem nisso também, de você levantar muita bandeira de alguns países e rebaixar o seu, ou vice-versa também. Então é muito interessante perceber isso. O imperialismo ele existe, então a gente tende a criticar isso. A gente fala, por exemplo, os Estados Unidos, todo americano, todo Estados Unidos, todo mundo que é estadunidense é desse jeito, não conhece a cultura do mundo. E se for ver a gente aqui com a América do Sul mesmo, a gente nem fala espanhol, e todos os nossos países vizinhos falam. Se for entender nesse ponto de julgamento, né, eles conhecem muito mais a nossa cultura do que a gente a deles. Então é interessante perceber como a gente tende a querer criticar as regiões do mundo e a gente viaja com esse julgamento também. Isso ajuda muito a entender como funciona a nossa cabeça. Uma vez nossa cabeça crítica, né? Uma vez eu tava, acho que foi na África do Sul isso. Eu conheci um turco e ele resumiu para mim o Brasil assim, em 5 dias ele falou, não gostei. Aí eu falei, uai, por quê? Me explica. Ah, eu não gostei da comida. Eu falei, o que você comeu? Eu falei, eu fiquei 3 dias em Foz do Iguaçu
e 2 dias no Rio de Janeiro. E a comida não sei, eu gosto muito de comida e a comida brasileira eu achei muito temperada, muito salgada. Logo, ele não gostou do Brasil, ele não gostou de um país. Se formos ver, né, numa comparação que tem 5.000, não vou lembrar agora, e tantos municípios, ele colocar 2 experiências em 5 dias, ele resumiu, ele padronizou que o Brasil não é um país bacana porque a comida não foi pelo gosto dele. Você vê como é muito pessoal essa questão, o grado específico de cada um. Então, é muito interessante perceber, entender como nossos julgamentos funcionam com as regiões do mundo. Eu vou relatar aqui ao longo do Me Julgue. Tive experiências em países que eu sempre gostei de acessar, muito padronizados, com muito preconceitos. Palestina, Cuba, América Latina, regiões mais, enfim, julgadas de uma maneira geral. Eu sempre gostei de acessar esses lugares para ver se era isso tudo, para entender como que funciona, né, esse meio crítico de outras regiões. E vou falar mais sobre esse tema aqui. Até breve. Valeu!